Vamos falar sobre empresa agora. Então, é toda organização de natureza civil ou mercantil explorada por pessoa física ou jurídica. Então, assim, o objetivo são dois básicos, né? Assim, fatores de produção. Então, o capital e o trabalho é o que vai fazer movimentar realmente ali a questão da empresa, né? Saber ter conhecimento, ter propriedade do negócio que está sendo trabalhado. Você não vai investir em algo que você não tem o conhecimento, que você não tem o know-how. Essa é a realidade, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Elas podem ser divididas através do seu resultado de trabalho, primárias ou extrativas, que obtém matéria-prima, secundárias ou de transformação, que transforma matéria-prima em produto final, e terciárias ou prestadoras de serviços, que ofertam serviços, que é onde estão as imobiliárias, de fato. E tem a divisão através da sua propriedade, pode ser pública, privada ou de economia mista, certo? O empresário tem que reunir os recursos financeiros, materiais, humanos, né, para poder realizar uma pesquisa de mercado, apurar as necessidades do público que ele pretende atender e aí montar um negócio em cima disso aí. Conquistar o know-how, conhecimento de produto, serviço, conhecimento de mercado, sobre consumidores, concorrentes, os usuários, o capital, o quanto pode investir, o retorno e risco, os recursos empresariais e os humanos. Não é somente o recurso financeiro, mas vai precisar de profissionais com know-how em quê? Com conhecimento em quê? Tá? Então, a linha é basicamente essa aí. A gente tem aí uma concentração de empresas de influência de mercado, ou influência de mercado, que é onde a gente vê o depósito de recursos dentro do mercado. Então, a gente tem um monopólio. Quando a gente fala em monopólio, a gente pensa o seguinte: somente aquela empresa produz aquele produto ou fornece aquele serviço. Então, se a gente parar e pensar, energia, né? A gente só tem uma empresa que fornece energia, tá? Quando a gente fala em oligopólio, a gente fala em várias empresas que fornecem aquele tipo de produto ou aquele tipo de serviço. Então, quando você põe o pé no shopping e resolve comprar um perfume, pá, tem um monte de loja que vai poder estar te ajudando nisso aí. Quando a gente fala em cartel, né, que a associação realmente do cartel é o efeito da concorrência eliminado. Então, é um pequeno grupo que normatiza aquele eixo, realmente. Quem vai entrar só entra dentro das normas daquele pequeno grupo, tá? Quando a gente fala em holding, a gente fala na palavra inglesa que significa segurando. Então, é uma empresa que ela comprou ações de outra empresa. Então, vamos lá. Eu tenho uma empresa e na Bolsa de Valores eu percebi que tem ações de uma outra empresa. Eu resolvo investir. Eu compro algumas ações dessas empresas. A pergunta: eu mando nessa empresa? Eu interfiro de forma de gestão e coisa e tal? Não. Eu só tenho o recurso. Que quando eu quiser vender, comercializar as minhas ações, ok, eu vou ter quem compre e pronto. E compro pelo preço do mercado. Pronto. Eu não vou ter interferência alguma nisso aí. Certo? Eu não vou mandar nem desmandar nada disso. Agora um detalhe, somente fazendo uma observação. Essa questão de venda de ações, como é que funciona? A empresa é uma empresa de capital aberto, é uma SA. Quando ela é uma SA, ela pode destinar até 49% das suas ações no mercado para ser comercializado. Para que ela faça isso, ela precisa normalmente estar dentro de uma responder a alguns questionamentos, né? Então, por exemplo, ter os seus custos muito bem aparentes, né? Ter toda essa clareza de informação. Tem o que a gente chama de governança corporativa, que precisa acontecer também. Tem uma série de situações que ela precisa atender. Quando isso acontece, ela expõe até 49% das suas ações em mercado para que as pessoas, né, ou outras empresas possam comprar e depositar, injetar recursos nela para que ela possa investir dentro dela e aí ela comece a trabalhar com o dinheiro alheio, digamos assim, tá? Quando a gente fala em trust, né, trust é uma fusão. Então, a gente tem várias fusões aí. Itaú e Unibanco é um exemplo delas, Sadia, Perdigão.
houve uma junção. Deixou de ser duas empresas para internamente ser uma empresa. Então, mudou tudo internamente, tá? Os funcionários passaram a vestir a camisa de uma só empresa, né? Houve mudança internamente com os funcionários, a questão de CLT, de baixa de carteira, treinamentos de integração, treinamentos dessa nova pegada, desse novo momento. Tudo isso aconteceu para que a empresa pudesse estar dentro dessa nova roupagem. Detalhe, pode acontecer de as duas virar uma bandeira só. E pode acontecer de as duas internamente ser uma empresa só, mas para o mercado manter as suas bandeiras distintas. Por quê? Porque elas resolvem fazer isso para não perder o espaço do mercado. Aquele consumidor só comprava Sadia, ou aquele consumidor só comprava Perdigão e acabou. E acabou, não comprava outra marca. Então, a ideia é basicamente essa, certo? É importante que a gente tenha isso de forma clara para que a gente possa conseguir discernir, né? Se é trust ou se não. E nós temos também a questão do dumping, né, que é uma prática comercial que consiste em vender um produto por um preço irreal para eliminar a concorrência. Durante muito tempo isso aconteceu, mas é ilegal, né? Então, aconteceu, determinadas empresas vinham para cá, cobravam um preço bem menor do que o de mercado para ganhar espaço. Mas por conta das barreiras comerciais, isso começou a ser protegido e começou a ser sinalizado como ilegal. Bom, chegou onde eu queria, que era a parte de sociedade e parcerias. Gente, trabalhamos no mercado que ele é fomentado por parcerias. É uma parceria você com seu colega dentro da empresa que vocês fazem parte. É uma parceria você enquanto corretor autônomo com outro colega enquanto corretor autônomo. Tenham muito cuidado quando vocês realizam uma parceria. O cliente é seu. Você precisa estar acompanhando esse andamento de atendimento, acompanhando esse andamento de oferta de produto, de processo, de envio de documentação, de cobrança de tarifa, de tudo isso aí, de prazo de pagamento, de questões documentais, tudo. Por quê? Quando você tem o seu cliente e o seu cliente quer um produto que é o seu colega que vende e você faz o trabalho de parceria, é legal, é maravilha que você vai ganhar os dois, lógico. Mas o seu cliente vai enxergar que o seu colega é um anexo seu. É uma pessoa igual a você. Isso é automático, entendeu? E aí, o seu colega, de repente, começa a pedir documentos, que pode ser prudente, lógico. Mas começa a pedir documentos que o seu cliente não tem conhecimento ou então, nas negociações anteriores que tinha feito com você, você não precisou pedir. E aí ele vai ligar para você questionando. Ô fulano, vê só, teu amigo tá me pedindo documento assim, 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 assim. Mas daquela vez que eu comprei o imóvel contigo, não precisou disso não, e aí? Então você tá sendo questionado. Tenha cuidado com relação a isso. Tenha cuidado com relação a isso, porque quando isso acontece, é como se estivesse colocando em questão, né, a idoneidade, tudo, e dúvidas também, né? A gente vive numa sociedade que o tempo todo é surpreendida por lesões, por problemas, assim, de ligações, pessoas que pedem documento, de cartões clonados, tantas coisas, e a gente precisa se salvaguardar bem. E aí, quando você tem o conhecimento desse andamento do atendimento, você vai conseguir como é que eu posso dizer, contornar essa lacuna do seu cliente tranquilamente. Então vai dizer, olha dona fulana, realmente, daquela vez que a gente comprou o negócio, não precisou disso aí, mas é porque era assim, 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 e agora o senhor tá comprando um imóvel que é de marinha, tá precisando dessas outras certificações, coisa e tal, e é o despachante que tem que tirar, aí tem que pagar, e explicar. Quando se explica, não há dúvidas, entendeu, gente? Então tenham cuidado com relação a isso. Tenham cuidado com quem vocês se juntam. Porque quando a gente é criança, os pais da gente falam logo assim, que quer que a gente se junte com uma pessoa que é CDF, com uma pessoa que é comportada, com isso, com aquilo. Certo? Agora é a hora da gente fazer jus a isso. Né? De a gente
perceber com quem é que a gente se junta, porque numa situação como essa, a gente precisa ter uma média lá em cima. E a PNL, né, Programação Neurolinguística, que a gente trabalha, o que é que acontece? Ela diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, percebam as pessoas que você vai escolher a dedo para conviver com você. Enxergue isso aí, tá? Quando a gente fala em técnicas comerciais, que é a aplicação de conhecimentos específicos na operação comercial, né? Você vai levantar princípios administrativos, jurídicos, econômicos. Então, vejam só. A gente, antes, quando a gente falava em corretor de imóveis, a gente não achava que era um cara que precisava ter um domínio tão vasto de tanta coisa. A gente enxergava que era um cara que sabia vender bem, né? Precisava vender bem e pronto, e fim de papo. Hoje não. O corretor imobiliário está muito mais voltado a uma veia emocional, a um cara voltado ao psicológico, para tentar extrair o máximo de informação possível do seu cliente, do que qualquer outra coisa. Então, tudo que eu falei é importante. É importante que ele tenha noção de processo, é importante que ele faça simulações, é importante que ele tenha domínio dos contratos e coisa e tal, prazos, tudo isso. Mas ele ainda tem que ter outras competências distintivas para que ele consiga desenvolver bem o seu trabalho, tá? Então, é só para vocês terem uma noção que o corretor de imóveis não é somente aquele cara que vende bem e pronto. Ou que conhece bem o produto, enfim. Ele é um excelente, ele é um especialista naquilo ali, certo? E ele é especialista para entender o cliente. Ele tem que ser especialista em gente, em pessoas, em ser humanizado, um atendimento humanizado. Ninguém está diante de um corretor para ficar respondendo a interrogatório. Ninguém tem saco para isso não, minha gente. Percebam que quando a gente tem uma cultura, o telefone toca, não é um telefone conhecido, a gente já fica assim, já não quer atender. Fica achando que é alguém de cartão de crédito, que é alguém disso, daquilo, para ficar querendo oferecer, de banco, para querer oferecer isso, aquilo. Você não tem saco, você não tem paciência. A senhora quer não sei o quê? Quer ver uma coisa, tirar você do prumo se você precisar ligar para um cartão de crédito e negociar alguma coisa. Ou reclamar de alguma despesa que não é sua. Puxa vida, você já perde o dia, já fica desanimado, já fica aborrecido. Então a gente não tem mais, a gente não foi desenvolvido, a nossa cultura não é a cultura de passar um parto no telefone, ficar lá papeando e tal. Não, minha gente, a gente não quer isso não. A gente quer praticidade e outra, a gente quer o encantamento. Então, se alguém permite que você o atenda, ele está permitindo você a encantá-lo. Aproveite isso. Fortaleça aquela ideia de marketing experiencial. Encante, faça diferente, né? Faça com que o cliente enxergue aquele brilho no olho. É o brilho no olho que tem que acontecer, tá? Então, quando a gente fala em organização comercial, falamos em obediência ao planejamento, seleção de recursos, divisão do trabalho, tudo aquilo ali que a gente já estava pontuando. E a estrutura do comércio dentro do mercado imobiliário, a gente fala em captação, seja do cliente, né, para a gente entender a realidade e buscar um produto no mercado, ou seja, do produto. Quando ele quer vender alguma coisa, a gente capta, preenche ficha de captação, tira foto e tal, abastece o sistema da imobiliária, faz os anúncios, cadastra nos portais, né? Entender também as condições de crédito, entender o credor, quem concede, o beneficiário que recebe. Fazer esse tipo de simulação é importante, é saudável para que o cliente faça uma compra saudável, nada que vá além da sua possibilidade. A questão da comunicação, que é a troca de informações, né, que a gente já pontuou também. E o principal, o conhecimento do marketing, que é uma propaganda do elemento da função comercial. Então, a gente tem ali o marketing do negócio, né, o produto, ele vai estar ali rotulando um conceito e a gente precisa abraçar esse conceito. A gente precisa estar entendendo qual é esse conceito de produto para enxergar quem é o cliente que vai comprar esse tipo de produto, que vai estar engajado nisso aí, que ele tem um comportamento que se alinha a isso aí, tá? Então, vejam bem, quando a gente fala, né, em corretor de imóveis, a gente já deixou de falar daquele cara que tem uma roupagem antiga, que não se preocupa com o outro, num atendimento desumanizado. Isso é fora da realidade. Hoje, a gente trata com pessoas, o corretor de imóveis,
né? Trata com pessoas que querem ser encantadas, como eu acabei de dizer. Então, ele está se permitindo. Então, faça diferente. Ele não espera mais aquele cliente, aquele corretor bem chinfrim de antigamente, não. Ele espera uma pessoa humana que vá lá entender, que não vá à caça da comissão, que enxerga o cliente como um cifrão na cara. Não. O cliente é uma pessoa que tem necessidade, que você, enquanto corretor, precisa entender para atender. Eu vou entender a realidade daquele cliente, pontuar aquilo ali, fazer um estudo sobre o caso dele, levantar as opções de mercado que se adequariam na realidade dele e começar a fazer um jogo de interesses entre ele e entre as opções que a gente tá ali diante dele. Tá? Levando em consideração a realidade dele, onde ele trabalha, o que ele faz da vida, qual é a perspectiva dele, né? Filhos, se não, se ele quer comprar para morar, se quer comprar para investir, qual é o interesse dele, para que haja uma compra, né? Uma relação saudável de cara, haja uma compra feliz, uma compra saudável, que você, enquanto corretor, tenha condições de estar estreitando o relacionamento e automaticamente acontecendo uma transação feliz, uma transação saudável. Ele vai te indicar e é isso que vai retroalimentar o teu sistema e te fazer um profissional realmente sólido no mercado. Esse é o interesse. Se for para você entrar no mercado para ser apenas mais um profissional, esqueça. A gente já tem, código de mar no Cresce e números inativos. Tá? Então, a gente não tem espaço para aquele corretor que quer ser somente mais um. Venha para fazer a diferença, se juntar, vestir a camisa realmente do negócio. Não enxergue a profissão de corretor de imóveis como um plano B. Você não vai conseguir ter o feedback necessário, tá? Você não vai conseguir ter retorno, você vai precisar se dedicar. Imagine que você vai entrar no mercado, vai começar a se esforçar, você não vai conseguir ter retorno no primeiro mês. Às vezes acontece, mas não é sempre, gente. Não posso achar que toda exceção vai ser a regra, não vai. Você vai precisar estudar e muito, vai ter que comer muito pó de serra para o negócio começar a andar. Então, aproveite esse momento pandêmico para você fazer a diferença, se sobressair, perceba o seu marketing pessoal. Se faça uma revisão nisso aí, de como você fala, de como você se comporta, do feedback dos seus clientes. Perceba, você tem vários pontos negativos, vários positivos, e desses positivos tem aquele que você dá show. Então, pegue esse que você dá show e faça o seu show. Faça a diferença. Fiquem com Deus e muito boa sorte e muito bom trabalho. Contem comigo sempre.